que se formou por acaso, né? Até semelhante ao que aconteceu ano passado. Algumas histórias se repetem. Ano passado tinha o Matheus Felipe, titular absoluto, e o Tchoka pedia passagem, pedia uma oportunidade. Só que o Tchoka tinha sido muito menos testado do que o próprio Marcos Vitor foi. O Tchoka tinha feito uma boa partida, na verdade um meio tempo bom, e depois o Matheus Felipe tinha voltado à titularidade e a dupla permanecia com David Ricardo e Matheus Felipe. Até inicialmente a dupla era diferente. A dupla era Ramon Menezes e Matheus Felipe. O David Ricardo ganhou a posição na bola. E depois, quem ganhou foi a posição foi o Tchoka devido às oportunidades. E o Matheus acabou caindo um pouco de desempenho. Foi caindo, caindo e recebeu oportunidade então o Tchoka. A dupla se formou e foi o acesso da Série B. Ainda uma dupla contestada, viu, Liu? Porque por mais que tenha sido fundamental o processo, vamos lembrar que o Ceará tinha como forte o ataque, enquanto a defesa sofria muito. E por sinal, era uma preocupação do torcedor para a Série A. Imagina, se o time sofre tanto gol assim numa Série B, por mais que o Ceará precisasse constantemente do resultado e por isso se colocava mais exposto, por assim dizer, mas no geral, o Ceará ele tinha uma defesa que preocupava para a Série A, como seria. Com a vinda do David Ricardo, então, o torcedor no início do ano contestou não só a chegada de alguns outros atletas, acho que com exceção do William Machado, que teve uma aceitação, mas ainda não era um nome tão conhecido, e o Marcos Vitor sendo esse jogador que chegou para ser a quarta opção na defesa. Então, o cenário da dupla atual não era uma dupla imaginada pelo torcedor ao final da temporada. E só que essa dupla assumiu a posição, vem conquistando os resultados, vem conquistando o bom desempenho. E o Marcos Vitor, para mim, apesar do William Machado fazer uma baita temporada, o Marcos Vitor é o atual jogador do Ceará que vem numa maior crescente. Ele vem, se você colocar até o Marcos Vitor do início, dos primeiros jogos, se jogou até como lateral antes de zagueiro, para o Marcos Vitor que está agora, a evolução foi muito grande. É claro que o Bahia deve estar morto de feliz nesse desempenho do Marcos Vitor no Ceará. Mas, mais uma vez, um atleta revelado pela base do vovô, que vinha de uma temporada ruim no Bahia, vinha de uma temporada sem oportunidade na sequência por conta disso, vem para o Ceará, veste a camisa, está identificado, está evoluindo e está melhorando para trazer essa defesa sólida, junto do William Machado, que, repito, faz uma baita temporada. Até recapitulando o que eu estava falando, Liu, como veio a dupla da Série B, a dupla da Série A da mesma forma, caiu o desempenho do Marlon, o Marcos Vitor pedia espaço e não entrou em qualquer jogo. A primeira partida dele na Série A foi contra o Cruzeiro, que ele foi muito bem, e depois ali foi tendo uma sequência que foi melhorando cada vez mais. Hoje, o quarteto do Ceará defensivamente vai muito bem. Fabiano com algumas falhas individuais, mas no geral é muito bom defensivamente. O Bruno, na minha concepção, melhor temporada da carreira dele, e o Matheus Bahia, que também evoluiu muito defensivamente, que era uma crítica dele na Série B. Então hoje a gente vê a defesa que em números trata como uma das melhores, está só empatado, agora me fugiu, se está empatado ou está atrás do Flamengo nesse segundo turno, que é um time que está brigando pelo Ora, título.